Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Na semana que marcou o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que nesse ano de 2025 começou em 10 de setembro, apresentamos a reportagem especial Alguém para Conversar? O uso de chatbots e deepfake na saúde mental. Produzida pelos jornalistas Leila Herédia e Maurício de Santi, a série será veiculada em 5 episódios contínuos, que você vai acompanhar a seguir. Vamos ao primeiro bloco. Cada vez mais pessoas recorrem ao uso de ferramentas de inteligência artificial na busca por suporte emocional. Mas será seguro? Será que substituem o acompanhamento de um profissional, como psicólogo ou psiquiatra? A reportagem especial Alguém para Conversar, o uso de chatbots e deepfake na saúde mental, vai tratar desse assunto em 5 episódios. Acompanhe a seguir o primeiro deles. Porque no início ele não estava me chamando pelo nome, daí eu falei, me chama pelo nome e trata essa sessão realmente de uma forma humanizada. Podemos fazer isso de uma maneira acolhedora e humanizada. O que está te incomodando no momento? Eu estou tentando melhorar a minha ansiedade, eu tenho ficado muito ansiosa. Eu acabei de ter uma sessão de terapia com o ChatGPT e eu tô emocionada. Se um dia ele usar isso contra mim, eu tô lascada, porque ele sabe praticamente minha vida toda. Quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Nas redes sociais é crescente o relato de pessoas que buscam ajuda para questões relacionadas à saúde mental e emocional com o uso de inteligência artificial. Crises de ansiedade, solidão, depressão, angústia, um pouco de tudo tem sido compartilhado com chatbots, muitas vezes com a crença de que eles substituem o profissional de saúde. O mau uso dessas tecnologias, elas representam um risco elevado, um risco muito alto. O chatbot mal estruturado, eles podem dar respostas inadequadas, frias, que não percebem a situação, o momento crítico, né? Uma resposta insensível e causar uma situação ainda de maior fragilidade. Essa que você acabou de ouvir é a psiquiatra Renata Figueiredo, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília e que atua na área de inovação e tecnologias da ABP. Para ela, a falsa sensação de estar sob acompanhamento profissional por meio das inteligências artificiais é algo preocupante. A psicóloga Karen Scavacini, do Instituto Vitaleri, alerta que, sob uma sensação de vínculo, muitas vezes esses bots trazem respostas inadequadas e até perigosas. Então a gente começa a ver exemplos de bots que falam para o jovem beber, induzem autolesão, até os primeiros casos de suicídio, tendo como gatilho as interações com o bot. Além disso, eles não têm necessariamente protocolos de emergência, ou seja, como que eles podem intervir em situações de risco. Quando se fala em inteligência artificial na saúde, é comum pensar imediatamente nesse tipo de bots de atendimento e aplicativos de autodiagnóstico, mas ela vai muito além e já faz parte da rotina. Pode, por exemplo, ajudar na marcação de consultas, na interpretação de exames com maior precisão e até acelerar a descoberta de novos medicamentos, sem falar nos relógios inteligentes. Mas a Organização Mundial da Saúde alerta que os profissionais de saúde devem continuar no comando das decisões. Professor de Inteligência Artificial na Faculdade de Saúde Pública da USP, Alexandre Chiavegato Filho, conta que o desenvolvimento de algoritmos com essa finalidade já vem ocorrendo. Nós desenvolvemos algoritmos específicos para os problemas específicos brasileiros. Por exemplo, para auxiliar em diagnóstico de doenças e prognóstico dos pacientes. Tá? Então, os algoritmos conseguem aprender com dados reais, conseguem identificar que esse paciente provavelmente tem
uma determinada doença, ou se o paciente já tem essa doença, qual a probabilidade desse paciente ter um desfecho grave dessa doença. Os especialistas apontam que a questão também está no tipo de algoritmo. Aqueles em que você digita uma pergunta e automaticamente surge uma resposta baseada em dados da internet, que podem ou não ser confiáveis, são exemplos de inteligência artificial de linguagem, também chamada de estreita ou fraca, como explica o neuropsicólogo Hugo Monteiro. Essas inteligências artificiais, elas não são autônomas. Elas são inteligências que dependem da fabricação humana, mas mesmo assim elas conseguem mobilizar muitos dados, conseguem mobilizar muitas informações e muitas vezes elas conseguem surpreender. Isso sem contar a segurança. Quando você dialoga com um bot, está expondo informações que talvez não se sinta à vontade em compartilhar com mais ninguém. A questão é tão séria que levou o Ministério Público Federal a criar uma comissão frente às denúncias e contribuírem com casos de autolesão entre crianças e adolescentes, como lembra o procurador Carlos Bruno Ferreira. Nos parece muito grave como as Big Techs não têm preocupação com o uso dos nossos dados pessoais e especialmente com dados sensíveis, como dados de saúde, dados de crianças e adolescentes, dados relativos à raça, sexo, religião. Então, todas as conquistas que demoraram décadas para haver uma doutrina de proteção de dados, uma ética de proteção de dados, têm sido colocados como tábua rasa por essa atitude das grandes Big Techs. Na saúde, a inovação é sempre bem-vinda, desde que usada com responsabilidade e sob supervisão de profissionais. No próximo episódio da reportagem especial Alguém para Conversar, o uso de chatbots e deepfake na saúde mental, especialistas comentam as principais falhas e perigos no diálogo com os algoritmos. Acompanhe agora o segundo bloco da reportagem. O diálogo com algoritmos, quando o assunto é saúde mental, está sujeito a uma série de falhas. No segundo episódio da reportagem especial Alguém para Conversar, o uso de chatbots e deepfake na saúde mental, especialistas apontam os principais problemas para quem usa esse tipo de ferramenta. A inteligência artificial preencheu um vazio emocional que muitos nem sabiam que existia. Uma estimativa divulgada pelo portal UOL, baseada em um relatório da agência de comportamento Talk Inc., aponta que já são mais de 12 milhões de pessoas no país usando a tecnologia para terapia, seja com regularidade ou esporadicamente. A influenciadora digital Dani de Paula conta que, por recomendação de uma amiga, resolveu testar. Eu também baixei o aplicativo e fui testar. Eu fiz 2 sessões, se é que assim pode ser chamado de sessão, e eu fiz algumas perguntas, só que não tem como comparar, né, com a terapia, com um profissional de verdade. Chega a ser engraçado, né, o robô vai ali te respondendo várias coisas, mas não se compara a uma terapia normal. Buscar apoio vai muito além de um bate-papo ou de um desabafo com uma máquina. Em alguns países, como nos Estados Unidos, pais já denunciam essas ferramentas como perigosas e causadoras das mortes de seus filhos. A psicóloga Karen Scavacini, do Instituto Vitaleri, afirma que um dos principais problemas é que o algoritmo não consegue identificar sinais de risco. O bot realmente não conseguir identificar claramente um sinal de risco. Até que ponto o que está acontecendo é extremamente delicado ou perigoso, e conseguir fazer a indicação correta dos serviços de ajuda. Falar sobre suicídio requer cuidados. No topo desta lista está não apontar métodos, e é justamente essa uma das principais questões que vem sendo levantadas no uso de bots. Se a pessoa fala claramente que pensa em suicídio,
A inteligência artificial responde com mensagens de consolo e incentiva a pessoa a buscar ajuda, como nesta simulação feita pela minha colega jornalista Leila Herédia. Eu estou muito mal, sabe? Estou pensando em suicídio. Sinto muito que você esteja se sentindo assim. Saiba que você não está sozinha e que tem ajuda disponível. É muito importante falar com alguém de confiança ou procurar um profissional. Por favor, entre em contato com o CVV. Eles oferecem apoio inicial de forma anônima e gratuita. O número é 188. Karen Scavacini alerta que nem sempre essas camadas de segurança estão presentes. Alguns bots, eles trazem essa certa camada de segurança, de entender que, por exemplo, está se falando sobre suicídio, por exemplo, falar sobre o CVV no Brasil. Mas tem outros bots que não têm essas camadas de segurança. Há falhas no algoritmo. É possível contornar as barreiras afirmando que procura informações para uma história, quer praticar um esporte radical e mesmo outras perguntas sobre atividades em que a ideação suicida não fique tão evidente. Então, eu posso consultar a máquina sobre um assunto de saúde mental, mas se eu variar um pouquinho nisso, a máquina não vai reconhecer que ali se trata de uma questão de saúde mental. Em outras palavras, o que a psicóloga Maria Carolina Roseiro, do Conselho Federal de Psicologia, destaca é que algoritmos não analisam contextos. Se você der uma informação para a máquina, por exemplo, que você sofreu uma perda, ela vai te responder te consolando, demonstrando uma simulação de empatia por essa perda. Mas se você logo em seguida você fizer uma pergunta que te coloque em risco para uma situação de autolesão, essa máquina ela não vai reconhecer a relação entre os dois contextos. Outra fragilidade é que as respostas são pouco aprofundadas e baseadas em dados limitados, como comenta Dani de Paula. Não tem um confronto. Fala meio o que você quer ouvir. E eu acho que o intuito da terapia talvez não seja esse. Karen Scavacini lembra que existem também aplicativos nos quais é possível criar um personagem para conversar com outros personagens criados, inclusive os que autos se intitulam como psiquiatras ou psicólogos. O jovem pode, inclusive, delimitar qual é a personalidade que ele quer que atenda a ele, ou se quer que seja mais amável ou menos amável. Quer dizer, ele cria um avatar de um terapeuta. É possível, inclusive, dar um nome para o robô com o qual se conversa e, se o usuário preferir dialogar por voz, escolher a que mais gosta. Tudo isso dificulta que o usuário tenha consciência o tempo todo que está conversando com uma máquina, como lembra o professor de inteligência artificial da USP, Alexandre Chiavegato Filho. É difícil virar a chavinha aí para muitas pessoas que isso daí não é uma pessoa. Mas é algo que está escrito, um texto coerente, um texto que te responde diretamente ao que você perguntou, que foi criado por um algoritmo de inteligência artificial. Para os profissionais de saúde, o que precisa ficar claro é que a tecnologia pode ajudar em vários momentos, mas como aliada e sem substituir seres humanos, como afirma a psiquiatra Renata Figueiredo. O autodiagnóstico ele aumenta muito o risco de erros e acaba atrasando o tratamento adequado, levando à automedicação, ao abuso de substância, o uso irregular, inadequado do tratamento. Isso aumenta muito o risco do paciente evoluir, inclusive, para óbito. Os transtornos mentais, elas causam muito afastamento do trabalho e é uma causa prevenível de morte. Então, a gente tem que investir no tratamento, no acompanhamento. Uma questão unânime entre os especialistas é a necessidade de ampliar o acesso aos serviços de saúde mental, sobretudo os oferecidos pela rede pública. No próximo episódio da reportagem especial Alguém para Conversar, o uso de chatbots e deepfake na saúde mental, você vai saber mais sobre bots que são mediados por profissionais. Vamos acompanhar o terceiro bloco da reportagem. A inteligência artificial pode ser usada de forma positiva na saúde mental. Já existem experiências de chatbots supervisionados que podem democratizar e baratear o acesso à terapia.
Por outro lado, a deepfake é uma ameaça real ao submeter a pessoa ao submundo da internet. Esses são os temas do terceiro episódio da reportagem especial Alguém para Conversar, o uso de chatbots e deepfake na saúde mental. O uso da inteligência artificial na saúde mental é um assunto com muitos questionamentos, mas não chega a ser exatamente novo. O primeiro chatbot terapêutico, se chamava Elisa, ele tinha muitas limitações na década de 60, é claro, mas ele inspirou vários outros trabalhos na literatura e mais recentemente nós temos visto surgir em torno do mundo vários chatbots terapêuticos. É o professor José Humberto da Silva Filho, da Universidade Federal do Amazonas, que lembra essa história. Ele também é o coordenador do projeto Psi Virtual, um chatbot supervisionado por psicólogos que foi desenvolvido no Brasil. Diferentemente de outros aplicativos do gênero, nele as respostas não são baseadas em dados aleatórios da internet. Esse é o primeiro chatbot terapêutico do Brasil, é que nós temos uma base de dados de mais de 100 referências entre livros, artigos, em inglês, português e outras línguas. E o nosso chatbot ele foi treinado, a inteligência artificial foi treinada para trabalhar somente com base nesses artigos científicos. Às vezes a vida fica pesada demais pra gente carregar sozinho. Dividir com alguém pode ser um alívio. Ao todo, os usuários fazem 8 sessões, todas gratuitas. Em cada uma delas há um direcionamento. Na primeira, por exemplo, o foco são características de ansiedade, depressão, estresse, qualidade de vida. Depois da conversa, um profissional de saúde vai responder ao usuário em até 48 horas para que seja liberada uma nova sessão. José Humberto explica que 30 psicólogos foram treinados e trabalham voluntariamente no projeto. Os retornos têm sido positivos, mas ele alerta que há situações em que o bot não é indicado. Os problemas neuropsicológicos, psiquiátricos, problemas de ordem neurológica que também causam os problemas comportamentais e adaptativos. O Psi Virtual ele não é recomendado, se recomenda um acompanhamento presencial. Para o primeiro nível de educação emocional, o Psi Virtual é recomendado porque é um processo de educação e reconfiguração cognitiva, que é do segundo degrau, também até certo ponto, se não tiver as comorbidades psiquiátricas. Agora é terabyte, que não acaba mais por mais que se deseje. Que o desejo agora é garimpar nas terras das serras peladas virtuais. A psicóloga Karen Scavacini avalia que o uso da inteligência artificial tem um grande potencial ainda a ser desenvolvido. A IA, para detectar um risco precoce de sofrimento, seja fazendo uma análise, por exemplo, numa rede social e descobrindo postagens com risco de suicídio, acionando aí redes de apoio. Isso já é uma realidade na China, na plataforma Weibo. Então isso já tem um bot que ele já faz uma varredura na rede e separa as pessoas em níveis de risco e para cada nível de risco uma ação é tomada. Para além dos chatbots, a inteligência artificial tem seu lado sombrio. Deepfakes manipulam rostos e vozes em vídeos e áudios falsos, usados tanto para inovação quanto para crimes. O recurso, embora potente, levanta sérias preocupações sobre segurança e ética. A psiquiatra Renata Figueiredo lembra os efeitos em pessoas em sofrimento. As deepfakes e materiais manipulados favorecem a propagação de desinformação, gera gatilhos emocionais e até alimentar a prática de cyberbullying, né? Então, quando direcionado às pessoas em sofrimento, os impactos podem ser severos. Por isso que a ABP defende que a inteligência artificial ela deve ser usada, sim, mas como complementar. Quando se trata de crianças e adolescentes, o alerta é ainda maior. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar. O neuropsicólogo Hugo Monteiro, autor de A Geração do Quarto,
vê com apreensão o uso excessivo de telas nessa faixa etária. O grande barato da inteligência artificial é manter você conectado o máximo possível. E quando o adolescente, dentro do quarto, ele usa excessivamente as redes sociais digitais, ele tem a sua dopamina afetada e ele vai ficar com muita dificuldade de deixar de usar. Ele poderia ter uma adicção, uma dependência. E essa dependência não afeta apenas a saúde emocional. Ela também aumenta a exposição do jovem a ambientes digitais perigosos. E geralmente esse adolescente é um adolescente que ele entra no mundo virtual, não é, da Deep Web, da Dark Web, ele entra muito vulnerável emocionalmente, mentalmente, e há uma probabilidade muito maior dele ser cooptado por sociopatas, por criminosos, por abusadores, por todo tipo de bandidagem que existe no mundo underground da internet. O caminho para a proteção, afirmam os profissionais de saúde, passa pelo chamado letramento digital, o desenvolvimento da capacidade de compreender de forma crítica como as ferramentas digitais funcionam. No próximo bloco da reportagem especial Alguém para Conversar, o uso de chatbots e deepfake na saúde mental, você vai conhecer as maneiras de se proteger no ambiente digital. Vamos ouvir com atenção o quarto bloco da reportagem. O uso da inteligência artificial na saúde mental é uma realidade que pode trazer consequências desastrosas. Como se proteger? Como evitar que dados sensíveis sobre a saúde dos pacientes sejam vazados? Para quem denunciar? E como buscar apoio emocional de uma forma segura? É o que você vai ouvir agora no quarto episódio da reportagem especial Alguém para Conversar, o uso de chatbots e deepfake na saúde mental. Em um mundo cada vez mais tecnológico, o letramento digital surge como ferramenta essencial de proteção. A psicóloga Karen Scavacini esclarece o conceito. É desenvolver uma capacidade crítica de compreender, de saber como as ferramentas digitais funcionam, tomar decisões seguras, como você avalia a informação que você recebe na internet e até como que funcionam os algoritmos, né? Você conseguir saber se você está sendo manipulado, como que você consegue proteger o seu dado pessoal e também reconhecer de uma maneira a desinformação. Se você está lidando com fake news, com conteúdo nocivo e até com a deepfake. O letramento digital permite ainda que o usuário aprenda a dosar o tempo que passa em frente às telas de celular, tablet e computador. Segundo o neuropsicólogo Hugo Monteiro, a exposição prolongada gera uma sensação de bem-estar com a liberação de substâncias como a dopamina, mas também aumenta a vulnerabilidade. Então você vai encontrar muito adolescente hoje, sobretudo meninas entre 11, 12, 13 anos ali, cooptadas por meninos, adolescentes e jovens, que estão, por exemplo, em plataformas como a Discord e vivem em panelas, criando grupos que são grupos com o único objetivo de fazer maldade, de fazer ruindade, de promover sofrimento e dor para essas meninas e também para alguns meninos. A proteção de crianças no ambiente virtual passa por várias outras questões, como a atenção da escola e principalmente dos pais. A médica Renata Cruz, mãe e madrasta de 4 jovens entre 13 e 18 anos, conversa em casa sobre inteligência artificial e reforça para os filhos a importância de desenvolver o próprio raciocínio. Eles não são muito interessados na conversa com a inteligência artificial, e sim no uso da inteligência artificial para informação. Então a gente fala com eles, olha, o ChatGPT ele não é totalmente confiável, ele pode te enganar, ele pode direcionar o assunto, a informação, porque ele sente que você está interessado, que você acredita, então tem que tomar muito cuidado. E tem a questão do acostumar a não pensar, de buscar pronto, e que em algum momento isso não é possível, que tem que ter uma construção de raciocínio. O
letramento digital é importante para que a pessoa consiga tomar decisões mais assertivas e racionais na internet. Ajuda, por exemplo, a identificar um farsante que se faz passar por psicólogo ou psiquiatra. Mas no caso de dúvida sobre a habilitação de um profissional, basta dar uma olhada nos sites dos conselhos federais e estaduais das categorias. É simples e rápido. O Conselho Federal de Psicologia tem regras para terapias feitas de forma online, mas não há regulamentação para o uso da inteligência artificial como suporte emocional. E no mundo virtual, cada vez mais pessoas recorrem ao serviço, como a estudante Esther Porte. É muito parecido com uma relação humana com um psicólogo, mas tem algumas vantagens, na minha opinião. A primeira delas é que é de graça, é a mais óbvia, assim, né? Mas a segunda grande vantagem que eu vejo é que pode usar a qualquer momento. Então, tu não tem que aguardar uma sessão, tu não tem que aguardar um horário. Se eu tô me sentindo angustiada agora, eu posso conversar, posso mandar uma mensagem. E isso é muito, muito vantajoso, porque eu sempre fui muito ansiosa. Eu não consigo aguardar. A oferta de apoio em saúde mental ainda é limitada, tanto na rede pública quanto na privada. No Brasil, o CVV presta atendimento humanizado 24 horas por dia, todos os dias, pelo telefone 188 ou em cvv.org.br. Para a voluntária Adriana Riso, nenhuma inteligência artificial substitui o contato humano. Esse contato entre um humano e outro dá uma outra dimensão, dá uma ideia de compartilhar experiências. A inteligência artificial, por mais aprimorada, que ela vá ser e tal, ela não vai conseguir fazer isso. A gente acredita, e eu também, né, no CVV, que não, ainda um humano conversando com o outro é que vai fazer a diferença e que vai permitir que a gente possa compreender muita coisa que está acontecendo com a gente. A legislação brasileira já dispõe de mecanismos de proteção no ambiente virtual. A Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, classifica as informações de saúde como sensíveis e prevê responsabilização civil e penal para quem as divulgar, seja de forma acidental ou intencional. O procurador da República, Carlos Bruno Ferreira, lembra que a ausência de uma regulamentação específica não impede a atuação do Ministério Público, que aplica normas já existentes por correlação. Quanto a denúncias em relação a isso, que ainda estão sendo apuradas para verificar a veracidade, já há. E o que eu posso dizer é que, em tese, é absolutamente cabível, né? Não há a menor dúvida para mim que a legislação brasileira é uma legislação muito avançada em proteção de dados. Então, eu não tenho a menor dúvida que é cabível. Nos Estados Unidos, a OpenAI, criadora do ChatGPT, responde a um processo inédito. É acusada de homicídio culposo sem intenção de matar. A família de Adam Rainey, de 16 anos, morto em abril, afirma que o jovem burlou o sistema ao dizer que precisava de informações para escrever uma história, saída sugerida pelo próprio chatbot. Aqui no Brasil, as denúncias podem ser feitas diretamente ao Ministério Público. No último episódio da reportagem especial Alguém para Conversar, o uso de chatbots e deepfake na saúde mental, você vai saber a opinião de especialistas sobre as propostas de regulamentação da inteligência artificial que estão em discussão no Congresso Nacional. Vamos iniciar o quinto e último bloco da reportagem. Sempre que se fala em regulamentação da inteligência artificial ou das redes sociais, o debate esbarra na liberdade de expressão. Até que ponto as limitações configuram afronta à liberdade do cidadão de se expressar? O que dizem os especialistas sobre as propostas que estão em discussão no Congresso Nacional? Acompanhe agora a última parte da reportagem especial Alguém para Conversar, o uso de chatbots e deepfake na saúde mental. Em janeiro de 2025, o Senado enviou à Câmara dos Deputados o projeto de lei 2338 de 2023. O texto reúne regras para o uso da inteligência artificial, garantindo a proteção da pessoa humana, da democracia e do desenvolvimento social, científico, tecnológico e econômico. Entre os direitos previstos estão a privacidade e proteção de dados pessoais, o acesso a informações precisas e confiáveis e o de não discriminação.
No dia da votação no plenário do Senado, o relator, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, destacou o longo caminho até a aprovação da proposta. Foram 520 dias de debates intensos, mais de 80 audiências públicas, a participação de centenas de entidades, associações de associações e uma série de debates e idas e vindas do projeto até o 9º relatório conclusivo para a vinda a esse plenário. A proposta proíbe sistemas que explorem vulnerabilidades e causem danos à saúde, segurança ou outros direitos fundamentais. Considera de alto risco o uso de IA para auxiliar diagnósticos e procedimentos médicos quando houver risco relevante à integridade física ou mental. Cria ainda o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, com a sigla CIA, coordenado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. É a CIA que vai dizer o que pode e o que não pode na relação entre saúde e IA. Mas o projeto pouco andou na Câmara. O procurador da República, Carlos Bruno Ferreira, coordena uma comissão do Ministério Público Federal que analisa os projetos que estão no Congresso sobre inteligência artificial e propõe alternativas para regulamentar a IA. Ele afirma que o debate sobre a liberdade de expressão não pode impedir que a regulamentação avance. Eu sei que há uma preocupação grande em setores da sociedade brasileira quanto a questões de liberdade de expressão, mas me parece que a liberdade de expressão não pode estar acima, então é essencial que haja algum tipo de limitação da veiculação desses comportamentos, seja emitidos por robôs, seja emitidos por seres humanos, porque o que a gente está falando aqui é de saúde pública, o que a gente está falando aqui é de saúde mental. A regulamentação da inteligência artificial não é uma invenção do Brasil. Outros países estão adotando ou adotaram regras. A psicóloga Carolina Roseiro, do Conselho Federal de Psicologia, defende a vedação ao uso da IA na saúde mental, como já fizeram alguns países europeus. Já está acontecendo a proibição do uso de inteligência artificial para algumas finalidades de intervenção em saúde. E aí a saúde mental é uma delas, porque essa influência, né, da interação, ela pode trazer consequências muito graves e consequências de difícil monitoramento. O próprio Congresso Nacional Brasileiro aprovou recentemente uma proposta para aprimorar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual. A psicóloga Karen Scavacini entende que a regulamentação, seja criando regras para grupos específicos ou para um público mais abrangente, vai permitir o desenvolvimento de usos mais seguros para as ferramentas de inteligência artificial. Você ter ferramentas que podem não só trazer conteúdos de autocuidado, mas entender se uma pessoa aumentou muito um risco e acionar, por exemplo, o profissional da saúde mental que cuida dessa pessoa. Então, tem muitos potenciais aí. Já o professor de Inteligência Artificial da Faculdade de Saúde Pública da USP, Alexandre Chiavegato Filho, acha que ainda é cedo para regulamentar uma tecnologia que está apenas engatinhando. Não é o ideal para o Brasil no momento. Acho que eventualmente a gente vai precisar de uma legislação, mas uma área que se transforma tão rapidamente, que nem a área de inteligência artificial, a gente precisa de muito mais debate e muito mais calma para legislar algo. A regulamentação pura e simples da IA não vai resolver todos os problemas. Tão importante quanto a definição de regras é uma mudança no estilo de vida, com menos tempo de tela e mais interação entre as pessoas no mundo real. É o que afirma o neuropsicólogo Hugo Monteiro. Nós vivíamos um mundo mais lento, mas era um mundo menos adoecido. Isso ali por volta da década de 60, 70, 80. Eu não estou dizendo que aquele mundo era melhor, mas estou dizendo que alguns elementos que nós vivenciamos naquele mundo, eles precisam voltar a funcionar no desenvolvimento de crianças e adolescentes nos dias atuais. Quem tem um amigo tem tudo.
A inteligência artificial está aí para o benefício dos seres humanos, com aplicações positivas em quase todas as áreas. Mas na saúde mental é preciso muito cuidado. A interação com um profissional humano é essencial e isso ainda deve demorar muito tempo para mudar. Se mudar. Quem tem um amigo tem tudo. Você acompanhou a reportagem especial Alguém para Conversar, o uso de chatbots e deepfake na saúde mental. Reportagem e redação, Leila Herédia e Maurício Desante. Locução, Ricardo Nakaoka. Apresentação, Leila Herédia e Maurício Desante. Trabalhos técnicos, André Menezes. Você pode ouvir todos os episódios desta reportagem especial, principais agregadores de podcast. Você acompanhou Reportagem Especial.